Olá! O PUC Comunidade de hoje apresenta um diagnóstico feito sobre a situação da criança e do adolescente no município de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui no estúdio, quem conversa comigo hoje e dá mais detalhes desse trabalho é a coordenadora, professora Sânia Campos. Ela integra a equipe do Núcleo de Investigação e Extensão da Criança, do Adolescente e do Jovem, que é o ICA, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Professora Sânia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria de saber qual que é o objetivo desse diagnóstico feito em Betim. O diagnóstico em Betim foi uma demanda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que procurou a Pró-Reitoria de Extensão, né, e o ICA, para a gente dar um apoio técnico, né, na execução desse diagnóstico. O objetivo é levantar a situação da infância e adolescência em Betim hoje, quantas crianças, onde estão essas crianças, dar alguns dados socioeconômicos e, ao mesmo tempo, investigar e diagnosticar a situação da rede de atendimento. Quais são os programas públicos de organizações não governamentais existentes no município para atendimento a essa criança, quais são os principais desafios que essa rede de atendimento enfrenta. E, com isso, o Conselho vai ter uma visão mais geral da situação, para poder estabelecer as prioridades. É o Plano Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente, que é função do Conselho, junto com a Prefeitura, junto com o Poder Público, traçar esse plano, estabelecer essas metas, e aí a sociedade e o Poder Público deverão trabalhar nessa perspectiva de estar avançando na política de atendimento à criança e adolescente de Betim. E para esse trabalho, como que vocês tiveram as informações, como foi feito o levantamento, qual que foi a metodologia utilizada? O Instituto da Criança e Adolescente, o ICA, nós já fizemos outros 2 diagnósticos em Capelinha e Sete Lagoas. Então, a metodologia utilizada foi um pouco a partir dessa experiência. A pesquisa ela tem uma parte que é levantamento de dados estatísticos, documentos, dados secundários, e a gente utilizou várias fontes. A gente já trabalhou com os dados, os resultados do censo de 2010, dados da saúde, da educação, várias bases de dados existentes sobre o município. E uma outra parte da pesquisa, que é a mais importante, é a pesquisa que a gente fala mais qualitativa. A gente procura, começamos a pesquisa com um seminário com representantes dessa rede de atendimento, e aí fizemos cerca de 130 entrevistas com técnicos, educadores, gestores dessas políticas, das organizações não governamentais, das várias áreas públicas, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer. Trabalhamos com o Ministério Público, o juizado, a promotoria, os órgãos de defesa, né, os conselhos tutelares, o Conselho Municipal. Então, foi uma pesquisa extensa de campo, onde nós conversamos, entrevistas em profundidades, né, com os representantes dessa rede. Além disso, a gente fez o que a gente chama de grupo focal, que é um grupo de discussão com a participação de adolescentes de 11 a 18 anos e grupo focal com as famílias dessas crianças e adolescentes. Hoje a gente tentou conversar também qual que é a percepção que essas crianças e adolescentes têm sobre a situação hoje, quais são as expectativas, quais são os sonhos. A mesma coisa em relação às famílias, como que a família percebe, quais são as dificuldades que a família sente hoje na relação com as suas crianças e adolescentes, na relação com a rede e os programas de atendimento, quais são as demandas e expectativas dessas famílias. E nesse momento nós estamos na etapa de construir o relatório final dessa pesquisa. E nesse relatório, vocês apontam assim, informações que surpreenderam o grupo de pesquisa, ou que vocês imaginavam encontrar, mas tiveram uma surpresa boa ou ruim? Como que vocês mostram nesse relatório as descobertas ao longo da pesquisa? O relatório ele é bem extenso, dividido em vários capítulos. Uma primeira parte, uma caracterização geral do município, do contexto no qual essas crianças, adolescentes e suas famílias vivem, e a gente faz uma caracterização também socioeconômica e demográfica. Então, nesse capítulo, nessa pesquisa, o que Betim apontou é um pouco a tendência nacional, que é uma diminuição da participação relativa da participação de criança e adolescente na população, né, então, no total da população. Então, há menos crianças e adolescentes população de Betim? Não em termos absolutos. Em termos absolutos, de 0 a 9 anos, em relação a 2000, você tem uma pequena queda. Em termos relativos, a participação relativa da população infanto-juvenil, a gente chama adolescente de 0 a 18 anos,
seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, em termos relativos, a participação caiu. Mas é importante a gente frisar que, mesmo assim, mais da metade da população de Betim é de criança, adolescente e jovem, até 29 anos, né? Quase 60%, cerca de 60%. Então, ainda é uma população jovem, mas existe uma mudança na pirâmide etária da população, assim como tem essa tendência a nível nacional, com um crescimento um pouco da população com mais de 60 anos. No caso de Betim, a maior participação relativa hoje é de 39 a 59 anos. Então, essas mudanças, né, que apontam uma tendência nacional, né, que é a queda da taxa de natalidade, de fecundidade, né. E a questão da violência, que Betim sempre é apontado como uma cidade violenta da região metropolitana. Isso também é representado nesse diagnóstico? A questão da violência envolvendo criança e adolescente, ela praticamente todas as entrevistas como uma preocupação da cidade, do município, com essa realidade, que é um número muito alto de adolescentes e cada vez mais jovens envolvidos em situações de risco, né, com uma taxa alta, né, de homicídios. Agora foi publicado o mapa da violência com dados, né, sobre homicídios de criança e adolescente no Brasil, né, e jovem, e o dado é preocupante não só para Betim como para o Brasil. E Betim, de Minas Gerais, é uma cidade onde isso é acentuado, é grave, né? Existe, né, uma série de esforços de política pública, mas o diagnóstico apontou que, de fato, esse é um grande desafio, né? Como que a gente tirar as nossas crianças e adolescentes dessas situações de risco e vulnerabilidade, né, mais forte. Então, o diagnóstico confirma isso e a gente discute também quais são as ações, programas e políticas que têm sido desenvolvidas no município para enfrentar esse problema. E tentamos contribuir com a reflexão no sentido do que pode vir a ser feito. E como que esse trabalho, que foi uma parceria tanto da universidade quanto do Conselho, né, como uma entidade à parte de poder público particular, e o poder público trabalhando junto, como que eles podem contribuir para essa situação? O diagnóstico, como você falou, foi essa parceria, a PUC, né, através da extensão, contribuiu no sentido da metodologia, né, tecnicamente o ICA assumiu um pouco esse papel, e tem a participação do Conselho e do poder público local, e a gente ainda tem a participação das ONGs que atuam nessa área. A gente fala que é um diagnóstico participativo, porque, na verdade, o que a gente tenta fazer a partir da escuta de todos esses atores, de todos esses sujeitos que estão envolvidos com o atendimento da criança e adolescente, sistematizar as informações, tentar problematizar algumas questões, né? Então, vários desafios, né, que o município ainda enfrenta, mesmo com os avanços. Professora, e para a gente fechar, nessa pesquisa, houve um momento que a senhora percebeu algo que surpreendeu, que te chamou mais atenção? Tem algo na pesquisa que te tocou mais? Olha, a pesquisa tem vários e vários momentos. Quando a gente foi trabalhar o grupo focal com os adolescentes, sinceramente, assim, eu fiquei muito surpreendida. Primeiro, com o tanto que os meninos sonham, né? Então, a ideia, por exemplo, da escola, da educação, às vezes a gente pensa que as crianças e os adolescentes não querem escola e educação. E na participação nos grupos focais, eles demandam a escola, eles querem uma escola. Agora, muitas vezes eles questionam que escola é essa, né? Uma escola que saiba dialogar com a sua situação, que saiba incluir, uma escola que realmente tenha qualidade, que signifique equidade social, oportunidade. Então, isso foi uma grande surpresa, ver o tanto que os adolescentes demandam e pedem e precisam da escola. Então, eu acho que hoje a educação, para que a gente possa efetivar os direitos da criança e do adolescente, não só em Betim, mas no Brasil, é uma política pública chave. Então, a educação hoje é um grande problema, é um grande desafio. Ela enfrenta vários desafios, como lidar com as famílias, como fazer a inclusão, né, uma educação de qualidade para todos, que novos paradigmas, que novas metodologias trabalhar na escola, pensando que a infância e a adolescência nos últimos anos mudou muito a forma como se vivencia as infâncias e adolescências, né? Porque você tem diversidades muito grandes. Vários perfis, né? Vários perfis de jovem, de criança, trajetórias de vida diferentes. E, ao mesmo tempo, me surpreendeu alguns adolescentes a questão, às vezes, de uma vida muito difícil mesmo, desde a infância. Por N razões, né? Contextos, como nós falamos, violento.
E uma coisa que ficou muito forte para mim nessa pesquisa, e que me fez relembrar muito o nosso grande mestre da educação, Paulo Freire, quando ele fala da morosidade da educação, da importância, é o tanto que é importante que essas crianças e adolescentes sintam que são cuidadas, que existe alguém que se preocupa com elas, ou seja, que tem alguém que... Lembrando uma frase, a Irene Risini, a professora Irene Risini, esteve aqui, né, na PUC, e falava uma coisa que a gente pode repetir, né, que todo ser vivo precisa ser cuidado, ser amado, e a criança e o adolescente, idem, né, quer dizer, então se essa criança, se esse adolescente não sentem esse cuidado, esse afeto, essa amorosidade na sua vida, seja na relação com a família, seja na comunidade, seja participando da escola, seja nos programas, é complicado ela querer viver, querer sonhar. Doutora Sânia, muito obrigada por sua participação. E você de casa, confira agora a agenda do PUC Comunidade. Atenção, extensionistas, estão abertas as inscrições para o 7º Seminário de Extensão Universitária da PUC Minas. Vocês podem fazer as inscrições pelo site www.pucminas.br/proex. O evento ocorre nos dias 13 e 14 de setembro, no Campus Coração Eucarístico. A gente se encontra lá.